mais uma sonora, mais um trecho do depoimento do general Heleno. Vamos ver agora esse trecho sobre as manifestações de dezembro, manifestações violentas em Brasília. Vamos lá. Quanto ao dia 12 de dezembro de 22, em que houve manifestações na área central de Brasília, provavelmente geradas pela prisão do cacique José Acácio Sererê Chavante, esta prisão foi articulada pela Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal. E o GSI nem foi informado, nem participou das ações. As manifestações de protesto se deram na área central de Brasília, fora da área da atribuição do GSI. Eu soube delas pela televisão, sentado na minha casa. Desconhecia totalmente qualquer articulação prévia. General Heleno se refere ao dia 12 de dezembro, quando houve manifestações de extrema violência, muito mais violentas do que as do dia 8 de janeiro, com incendiando coletivos, atos de verdadeira barbárie praticados na região central de Brasília. Com uma diferença: esses atos não chegaram à área de segurança nacional, de segurança institucional, que é a esplanada dos ministérios, onde ficam os prédios em que funciona o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e, claro, o Palácio do Planalto. Nelson Kobayashi, o que você achou desse trecho do depoimento dizendo o GSI não recebeu informação porque não dizia respeito a áreas de proteção institucional e os atos foram extremamente violentos de fato, não? Sim, o general Heleno, nesse trecho do depoimento, ele estava falando sobre como funcionava o sistema brasileiro de inteligência, que é capitaneado pela ABIN, né, e que tem no seu rol de entidades mais 48 órgãos de segurança, e ele dizia da impossibilidade do GSI acompanhar toda e qualquer manifestação, todo e qualquer alerta que é emitido para esse sistema, né, o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência. Então ele quis falar que ele não tinha como se responsabilizar por aqueles atos. Naquele intento da senadora relatora Elisiane Gama de desestabilizar o general Heleno, ela até se exalta, é um momento de ápice de exaltação da senadora relatora, em que ela faz afirmações de que como ele era o GSI, ele tinha sim condições de saber que, portanto, ele era responsável por omissão em relação a produção, se tivermos imagens ao vivo, pode colocar prioridade assim que tiver, não começou assim que tiver, interrompemos imediatamente o factual. Tem precedência, Nelson Kobayashi, por favor. Sim, e aí ela dizia que ele era responsável e questionava como é que pode o GSI não saber, tem que ser responsabilizado, sim. Ou seja, esse trecho da manifestação, não do interrogado, mas da senadora relatora, indica que, se ela acredita tanto nisso, provavelmente ela tem que indiciar no final da CPMI o G. Dias como um dos responsáveis pelo 8 de janeiro. Porque se o Augusto Heleno é responsável pelos atos de dezembro, então logo o seu sucessor deve ser responsável pelos atos do 8 de janeiro, em que também tivemos tantos relatórios emitidos para esse sistema brasileiro de inteligência. Carol Curimbaba, o que você acha disso aí? Ele está tentando aliviar o dele, né? E faz sentido o que ele disse, né? Porque eu tento sempre ser moderada e entender onde a pessoa só está querendo tirar o seu da reta, mas realmente não estava dentro das atribuições dele essa questão do 12 de dezembro. Mas agora eu quero ser bem sincera aqui. Quem que não sabia que ia dar ruim em algum momento essa questão das eleições? Um país completamente dividido. A gente viu uma sucessão de manifestações aí pelo país que pararam depois do 8 de janeiro, porque hoje o povo tem medo de ir para a rua, infelizmente, o que é ruim. Não é bom nunca agressividade, mas ir para a rua é extremamente importante. Mas quem que não sabia, né? Então tá um tal de empurra com a barriga para um lado, empurra com a barriga para outro lado, para ver o que vai colar. A gente sabe que não vai dar em nada, né, a CPI do 8 de janeiro, mas é importante assim falar para a gente perceber que a gente realmente não tem segurança no nosso estado. Essa é a conclusão. O que você acha, Diego? Tá na reta ou saiu da reta? Eu acho que tá bem na reta, viu? Como toda liderança, como todo político que orbita o Jair Bolsonaro, tá com tudo na reta. E, Carol, só fazendo um pequeno contraponto conceitual, nós temos segurança sim, mas fica cada vez mais claro, até pelo que nós dissemos aqui hoje, que não só a ABIN tomou conhecimento daquilo que aconteceria, como também as Forças de Segurança Nacional, que
Pode ter acontecido uma leniência com o que ocorreria no 8 de janeiro, pode ter acontecido uma omissão de autoridades do governo para que os atos de fato ocorressem e a partir desses atos se colhessem os frutos políticos. E até a segurança de Brasília também teve conhecimento. Vamos lembrar que não só Bolsonaro e os seus apoiadores serão descredibilizados com os atos de 8 de janeiro. Toda a direita acabou sendo responsabilizada no imaginário popular. Então, o PT, que ganhou as eleições, assim, uma eleição extremamente acirrada, por uma pequena diferença, e se a gente for falar de 2 milhões de votos em uma eleição presidencial, é uma diferença mínima. Seria muito importante naquele momento, foi prudente naquele momento, que eles colhessem esses frutos da descredibilidade dos seus opositores. Mano, 12 de dezembro, mais violento que 8 de janeiro, porém não chegou até a área central. Como é que se faz uma avaliação disso? Pois é. Nesse momento em que são 14 horas e 34 minutos. Muito bom. Bem, eu acho que um ponto importante de reflexão, pegando a esteira do que o amigo Diego estava falando sobre o quanto esses episódios vão macular a imagem da direita, qual é a postura que a direita está tendo diante desses episódios, que são episódios de radicalização, de fanatismo, de pessoas que se recusaram a aceitar um resultado eleitoral, que não souberam perder e que estavam ali, primeiro, na frente de quartéis, que já é aí de partida um lugar absolutamente impróprio para um protesto republicano. Na história que o Brasil tem, os militares, quando se envolvem na política, não é por vias democráticas o que ocorreu. Então, eu diria que esses 2 episódios, tanto em dezembro como o 8 de janeiro, devem servir de reflexão, sobretudo para a direita, a respeito de práticas e da tolerância com discursos autoritários e antidemocráticos. Não podemos aceitar, para construir uma democracia pujante, nós não podemos aceitar a ideia de que, quando se perde nas regras do jogo, se apela para quem tem as armas. Isso é algo que vai totalmente contra o espírito democrático e contra o espírito do que a direita tem de melhor a oferecer. A direita conservadora precisa prezar pelo equilíbrio das instituições. A direita liberal precisa prezar pela liberdade, que é a marca da democracia. Então, é preciso romper com esse passado nefasto que vincula a direita brasileira com ditaduras. Isso só será possível quando a direita democrática, de fato, colocar de forma muito clara que se opõe a esse tipo de expediente. Agora, mano, tem uma outra sonora do general Augusto Heleno em que ele se refere a um atentado ocorrido no dia 24 de dezembro do ano passado. Não sei se vocês recordam. O empresário Jorge Washington Souza foi preso sob a acusação de ter colocado uma bomba ao lado de um caminhão de transporte de combustível próximo ao aeroporto JK em Brasília. Então, vamos ver esse trecho do depoimento do general Augusto Heleno com relação a esse atentado, ato de um lunático, de um débil mental, ou uma ação orquestrada, ou simplesmente um beócio com explosivo na mão. Vamos ouvir o depoimento. Quanto ao dia 24 de dezembro de 2022, em que foi identificada uma tentativa de um possível atentado nas imediações do Aeroporto Internacional de Brasília, igualmente tratou-se de um incidente isolado que não contou com a minha participação oficial ou velada de forma pessoal ou não contou com a participação de qualquer dos meus subordinados. Carol Curimbaba, objetivamente, o delinquente, o louco e o estúpido se equiparam quanto à ação perigosa? Como que você divide o que é cada um, né? Hoje em dia o Brasil tá cheio deles, repleto deles. Mas eu acho que foi mais uma ação de um lobo solitário, né? Como a gente chama, um cara sozinho que foi reivindicar ali, uma ação extremamente agressiva, que mesmo tendo sido de um lobo solitário, a gente sabe que representa uma vontade de muitos também. Então, isso que a gente tem que ficar de olho. Até onde a democracia do nosso país está em risco, né? Porque reivindicar, falar o que você quer, estar insatisfeito, não pedir novas eleições, porque isso não faz sentido, não está na nossa Constituição isso. Mas reivindicar, tem que sim reivindicar. Mas agora jogar bomba, destruir, a gente está cansado de falar que isso não é reivindicar. E foi mais um ato de um lobo solitário, mas é muito ruim
ruim e muito perigoso sim, Cabeça. Nelson Kobayashi, esse tipo de gente com esse pensamento violento, retrógrado, que mal que faz à democracia e até mesmo ao pensamento liberal da direita moderada, que quer um equilíbrio fiscal, privatizações, parcerias público-privadas, uma economia moderna, geração de emprego, menos carga trabalhista, menos impostos, um Estado menor, menos emendas parlamentares. Que mal que esse tipo de gente criminosa, estúpida e violenta faz à democracia e ao país, seccionando o debate sadio da direita. Bom, faz muito mal, né, Capês? Provavelmente, se a pessoa não sabe nem metade dessas coisas que você falou, como é que ela vai querer contribuir de alguma forma para o Brasil? E aí, quando envolve violência, atentados, a gente tem que ter uma pessoa presa pela justiça, processada, claro que com todos os direitos de defesa e com tudo que um Estado democrático pode oferecer, até para que essa pessoa aprenda. Porque se ela faz tudo isso no intento de um golpe, imagine só, quando tem golpe não tem direitos. Quando tem golpe, não tem defesa. Quando tem golpe, não tem nem advogado, nem habeas corpus, nem instrumentos de defesa. Então, quando a pessoa se coloca nessa condição de investigada e depois processada, ela aprende na prática como é importante ter uma democracia, um Estado de Direito, uma Constituição, regras processuais penais, para que ela possa se valer desses direitos e, com eles, aprender. Porque quando tem golpe, não tem direitos. Mano, depois, Diego, bem rapidamente, que mal que esses extremistas, seja de esquerda, seja de direita, fazem o debate sadio no país, não? Mano, depois, Diego. Um mal profundo, porque a gente precisa, na democracia, das posições divergentes para chegar em debates mais sadios. É muito importante, é uma característica. Veja, é preciso lembrar, a democracia liberal é o regime político do liberalismo. Quem construiu a democracia da forma como nós temos no mundo moderno e ocidental foi o pensamento liberal. A esquerda produziu aqueles regimes socialistas terríveis. Então, é preciso valorizar o legado e o aprendizado institucional que a democracia liberal é capaz de trazer ao reconhecer a legitimidade do pensamento diferente. Então, a capacidade de conversar dentro das instituições para buscar consensos que construam as melhores propostas é o que a democracia liberal tem de melhor e isso não combina com fanatismo. Concordo plenamente. Diego Tavares, Voltaire dizia, posso não concordar com nada do que você diz, mas defendo até a morte o direito de você dizê-las. A essência do debate não é a troca de ideias, com mais veemência, com menos veemência, não importa, mas debatendo ideias e não trocando, medindo forças. Sem dúvida, professor. E nós que somos de direita precisamos exaltar a esquerda, porque são justamente as incoerências dos ideais de esquerda que validam as nossas ideias, os nossos objetivos dentro do campo político. O principal malefício que esse tipo de conduta traz para o debate público é realmente tirar o foco de tudo aquilo que você colocou aqui. Nós temos um país cheio de problemas, que precisa de uma reforma tributária eficiente, que precisa, enfim, de várias reformas estruturais para entregar um melhor serviço público para um povo que é tão sofrido como o povo brasileiro. E nós nos perdemos aqui discutindo a maior parte do tempo o fanatismo, as pautas identitárias e coisas que não trazem resultados concretos quando a gente vai falar em política pública. Então, o principal malefício é isso, é a perda do foco daquilo que realmente importa e daquilo que realmente tem a capacidade de mudar a vida do brasileiro. Bom, aqui no Linha de Frente, nós priorizamos o debate, gostamos do debate, da troca de ideias, não importa se uma vez ou outra pega fogo, fica um pouco mais forte, um pouco mais... Isso faz parte e é extremamente saudável. Nós gostamos do conflito, do confronto de ideias, nunca de violência. E temos mais uma sonora para comentar aqui, não temos, meu querido alemão? O alemão está contente com a vitória do São Paulo. É aquela do 30 de outubro, alemão. É aquela do 30 de outubro, alemão. Podia colocar uma sonora do título do São Paulo. Opa, olha os São Paulinos aqui. Vamos lá, então já está no ponto 30 de outubro. O que houve no dia 30 de outubro, General Augusto Heleno? Eu gostaria de esclarecer que, em relação aos atos ocorridos no Brasil durante o dia 30 de outubro de 2022, data do segundo turno das eleições presidenciais, o GSI não tinha nenhuma missão além da proteção do presidente e do vice-presidente da República e de suas respectivas residências e não foi acionado para qualquer missão extraordinária. Bom,
Eu quero saber o seguinte, bom, o general Heleno colocou muito bem as suas questões, botou os 3 pontos. Alguém gostaria de comentar essa última sonora dele? Eu só queria falar, na verdade não é sobre a sonora, só para completar aqui o raciocínio. Esses extremistas de direita fazem tão mal, que dizem-se de direita, fazem tão mal pro discurso da direita, quanto o MST, invasor, faz mal para o discurso racional de esquerda. A gente pode achar que não há, mas há sim. Há representantes de esquerda que são racionais. O próprio presidente do PCO, que veio aqui no Pânico e veio aqui também no Tá na Roda, né, no domingo. O cara tem ele estuda, ele senta, ele pensa. Eu não concordo com nada que ele fala, mas é um cara moderado. Então vamos acabar com esse extremismo, parar, sentar, estudar e discutir de uma forma republicana pelo bem do país. Que no final o que todo mundo quer é o bem do país, né, Capês? Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, tem direita, tem esquerda, tem posição mais equilibrada entre direita e esquerda e tem os extremistas. Eles não são nem de direita, nem de esquerda. São autoritários. Parabéns, essa é a palavra. São autoritários. Viva o PCO. Vamos. Essa parte aí. Bom,